Olá, eu sou Renata Cortez, sou registradora civil de Itabeliã aqui no estado de Pernambuco. Estarei com você a partir de agora conversando sobre estratégias para que você possa alcançar a nota máxima na prova oral dos concursos de cartório. Quais são as dicas? Quais são os elementos fundamentais de uma preparação de excelência para o exame oral dos concursos de cartório? Sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Vamos lá? Bem, inicialmente, a gente vai começar aqui essa abordagem tratando dos pontos que são objeto de avaliação numa prova oral. Quais são os pontos que são sempre examinados numa prova oral de concurso de cartório? Bom, o primeiro ponto é a nossa postura. Quando o nosso nome é chamado, para que a gente se dirija a um dos membros examinadores, lembrando que normalmente nós temos vários membros examinadores, normalmente são 3. Então, quando nós somos chamados, normalmente vamos nos sentar numa cadeira, né, em frente àquele examinador. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter postura. Cuidado ao sentar na cadeira e não ficar com aquela postura desalinhada, se encostando demasiadamente na cadeira. Olho no olho do examinador. O olho no olho demonstra confiança, autoconfiança. Por mais que você esteja nervoso, por mais que você esteja ansioso, ansiosa, o que é natural, em toda prova a gente fica nervoso, nervosa, a gente fica ansioso. Mas você precisa tentar evitar demonstrar esses sentimentos para o examinador. Então, quando você o olha no olho, dirige o seu olhar para o examinador sem ficar desviando o olhar, olhando para baixo, olhando para cima, você demonstra essa autoconfiança. Então, postura ereta e olho no olho do examinador. Primeira dica. Segundo ponto, segundo e terceiro ponto, é a questão da dicção e também da linguagem. O que a gente quer dizer com dicção e linguagem? Primeiro, a gente tem que falar de modo que as palavras todas possam ser compreendidas por quem está nos ouvindo. Então, se você, por exemplo, fala rápido, que é o meu caso, eu falo bastante rápido, mas em razão mesmo da minha atividade profissional ser a docência, a gente se habitua a falar mais pausadamente. E aí as palavras são ditas de modo que o nosso ouvinte possa compreendê-las. No que diz respeito à linguagem, a gente precisa ter muito cuidado com gírias, com regionalismos. Eu sou de Recife, de Pernambuco. Imagine se numa banca eu começo a usar o vixe, o oxe, que fazem parte da nossa linguagem do dia a dia. Então, a gente precisa evitar essa linguagem, esses regionalismos, no momento da nossa avaliação, no momento da nossa prova oral. Observe que muitas vezes, dependendo da região, da cidade, do estado ao qual você pertença, até mesmo o emprego do português, em razão desses regionalismos, pode ser feito de modo equivocado, de modo errado. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E como é que a gente vai fazer isso? Treinando. O treino é que vai fazer com que você evite o uso dessas expressões, desses termos, desse modo de falar que é típico da cidade e do estado ao qual você pertence. Então, cuidado com a dicção, cuidado com a linguagem. O principal ponto hoje, relativamente aos exames orais, principalmente nos concursos de cartório, que temos muitas vezes uma quantidade muito grande de candidatos aprovados que chegam à fase oral, diz respeito ao conhecimento dos temas do edital. Então, a gente precisa ter um preparo de conteúdo, treino e conteúdo constante. A gente precisa esgotar o edital do concurso, porque qualquer tema que esteja naquele edital poderá ser cobrado na prova. Então, é preciso esgotar o edital do concurso para que você tenha o conteúdo suficiente, esteja efetivamente preparado para qualquer pergunta que seja feita. Então, esse conteúdo precisa ser trabalhado, diferentemente dos concursos do passado, em que a prova oral ela tinha por finalidade apenas
se avalia a postura, comportamento do candidato. Hoje se avalia efetivamente conteúdo. Acertar as questões que são formuladas. Então, é preciso treinar, estudar, revisar esse conteúdo. Capacidade técnica e argumentativa do candidato. Muitas vezes, quando a gente é indagado, a gente pode não ter certeza sobre aquela pergunta que nos foi feita. Mas eu consigo argumentar, eu consigo trazer elementos que às vezes não respondem diretamente àquela questão, mas que têm alguma conexão com ela. Isso acontece no nosso dia a dia, da nossa atividade. Quando alguém chega no nosso balcão e faz uma pergunta cuja resposta a gente não sabe de imediato, mas você tem a capacidade de argumentar e de demonstrar àquele usuário que você vai buscar a resposta para aquela questão, mas que você consegue construir uma argumentação que demonstra àquele usuário que você tem o conteúdo, precisa apenas aprimorá-lo. Então, isso também a gente deve fazer no exame oral. A gente precisa demonstrar ao examinador que a gente conhece o tema e aí a gente pode trazer temas correlatos na eventualidade da pergunta ser feita e a gente não lembrar o conteúdo de imediato. Então, essa capacidade técnica, essa capacidade argumentativa também são objeto de avaliação. Exatamente para que se possa estabelecer como aquele candidato, após a aprovação, vai atuar enquanto tabelião, enquanto registrador, registradora. Outro ponto de avaliação é a articulação e a coerência no raciocínio. É feita uma pergunta e aí você foge completamente do tema e depois não consegue retomar. Precisa ter cuidado com isso. A pergunta, quando feita, você precisa demonstrar a construção do raciocínio. Por isso que muitas vezes a gente recomenda que quando o examinador faça a pergunta, você até dê uma pausa de alguns segundos para pensar em como vai responder. Isso a gente faz muito rápido. A gente rapidamente ali consegue construir o raciocínio. O que é que eu vou dizer? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Como é que eu vou, se for evidentemente uma resposta longa? Então eu vou precisar articular o meu raciocínio. Demonstrar coerência significa início, meio e fim. Não fugir do tema. Quando a gente diz quando a pergunta é feita, eu tentar abordar temas correlatos, eu disse temas correlatos. E não se partir para uma total fuga do tema e depois a gente não conseguir mais retomar. Ok? E por fim, evidentemente, o controle do nervosismo e da ansiedade diante de situações de pressão. Muitos examinadores vão ter um pouco mais de paciência, por assim dizer, e vão fazer as perguntas calmamente. E outros já vão fazer uma pergunta atrás da outra, justamente para ver como é que você se sai sendo pressionado. E aí você precisa manter a tranquilidade, manter a fala pausada, demonstrar confiança. Ok? Tudo bem até aqui? O que mais que a gente precisa saber para esse exame de prova oral? A outra abordagem que a gente queria aqui tratar com você diz respeito à própria preparação para essa prova oral. Como é que eu posso, Renata, me preparar desde já? Eu estou aprovado no concurso de cartório, ou estou estudando para o concurso de cartório, mas especialmente para quem já está aprovado e que está na prova oral, como é que eu posso me preparar para fazer uma prova e que eu possa alcançar aquela nota máxima no exame oral? O que é que eu posso fazer para tirar um 10 na prova oral? Essa preparação, ela exige uma série de pontos, uma série de questões que a gente vai começar a tratar agora. Primeiro, evidentemente, identificar as matérias que vão ser cobradas na prova oral. Muitos concursos de cartório, o edital inicial, ele traz apenas algumas regras relativas à prova oral, e aí depois sai um edital complementar específico do exame oral, dizendo qual é o conteúdo, quais são as matérias, quais são as disciplinas que vão cair na prova oral, e a divisão, evidentemente, dos pontos. Então, isso normalmente vem através de um edital complementar.
Em algumas situações, são todas as disciplinas do concurso que são cobradas na prova oral. Em outros concursos, nós temos uma restrição. O mais comum é que sejam abordados, evidentemente, direito notarial e registral, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. São, normalmente, as matérias que são cobradas com mais frequência. Às vezes, inclusive, sai o direito tributário. Direito penal e processo penal, geralmente, não são matérias que são cobradas numa prova oral de concurso de cartório. Mas, evidentemente, também que pode não haver esse tipo de restrição. Então, você vai precisar observar esse edital, normalmente um edital complementar, e preparar o seu estudo em cima desse conteúdo que ali está exposto, que ali está especificando o que vai ser cobrado, o que vai ser objeto da prova oral. E aí, quando você faz essa preparação de identificar as matérias que vão ser cobradas no exame oral, você vai precisar fazer essa organização dessas matérias de acordo com os pontos. Você precisa ter o cuidado de dividir o conteúdo conforme os pontos, porque, afinal de contas, quando você for sortear, você vai sortear o ponto específico. Então, você precisa ter um material já organizado conforme esses pontos. E aí, já a gente fala mais sobre isso quando a gente for falar sobre a realização da prova. Mas é importante que o estudo seja feito conforme a divisão de pontos. Claro que nem sempre isso é possível, porque o edital da prova oral, às vezes, sai muito em cima. Então, vale a pena você, de repente, pegar o edital do concurso anterior. Lógico, da mesma banca, do mesmo estado. Se não tiver, aí o concurso, aí a preparação vai levar em conta o edital inaugural do concurso. Ok? Então, atenção aí a esse conteúdo. Segundo ponto, revisão do texto de lei. A maior parte das bancas, a maior parte das perguntas formuladas no exame oral é de perguntas que se relacionam diretamente com a lei seca, que está no texto de lei. Inclusive porque nos concursos de cartório, normalmente o sorteio do ponto é feito no mesmo dia da arguição do candidato, 30 minutos antes. Então, é claro que os examinadores, eles têm essa compreensão de que o candidato ali só teve 30 minutos para dar aquela revisada, para dar aquela releitura, fazer aquela releitura no material daquele ponto específico. Então, em razão disso, alguns concursos têm aquele sorteio do ponto com 24 horas de antecedência. Seria maravilhoso, mas normalmente o sorteio do ponto tem sido no mesmo momento da arguição, 30 minutos antes. Então, você, evidentemente que considerando esse sorteio do ponto ali, naquele momento de imediato, a maior parte das perguntas é feita com base no texto de lei seca. Então, a tua revisão para a prova oral vai ser baseada essencialmente na leitura, na revisão, né, daquela leitura da lei seca. Por que eu falo em revisão? Porque se você está se preparando, já chegou na fase oral, você já estudou anteriormente, especialmente para a prova objetiva, você já estudou a lei seca, então você já tem esse material organizado, é assim que a gente deve fazer. A gente faz a leitura, mas já organiza aquele material para uma leitura posterior, para não ter que ler tudo novamente, né? Então, evidentemente que esse estudo vai levar em conta, essencialmente, a leitura de lei seca. Mas, claro que não só lei seca. Eu preciso fazer a revisão das súmulas e das teses vinculantes, tese de recurso repetitivo, tese de repercussão geral, súmulas vinculantes e não vinculantes dos tribunais superiores. Eu preciso fazer esse estudo. E, claro que eu preciso também estudar doutrina, porque muitas perguntas são feitas também baseadas em doutrina. A maioria das perguntas é texto de lei, sem dúvida, mas também se pergunta doutrina. Então, o ideal é que você estude no estilo perguntas e respostas, porque você já vai treinando para a prova. Quando você estuda no formato daquela prova, ou seja, perguntas e respostas, quando a gente estuda para a prova objetiva, o simulado é de prova objetiva. Quando a gente estuda para a prova
de segunda fase, a gente faz simulados de segunda fase. Dissertação, questão prática, questões dissertativas. Então, se a prova que eu vou fazer agora é uma prova oral, então o ideal é que eu estude como se fosse um simulado para aquela prova, para aquele exame oral. Então, o ideal é preparar o material em perguntas e respostas. E aí, evidentemente, além de trazer o material da lei seca, eu vou também inserir a doutrina, que também é objeto de indagação. Esse treino em perguntas e respostas, você deve fazer em voz alta, como se realmente estivesse participando ali de uma prova, como se estivesse perante a banca examinadora. Inclusive, é interessante que você filme aquele teste, aquele treino, e depois assista para você verificar onde você está indo bem e onde você pode melhorar. Então, é interessante também fazer esse treino, filmar e depois assistir para tentar fazer as correções, fazer os ajustes, ok? Estudar, como eu disse, através de simulados. E aí, esse estudo anterior que a gente mencionou, estudar por perguntas e respostas, estudar em voz alta, filmar, isso você pode fazer sozinho, você pode fazer sozinha, mas você pode fazer efetivamente um simulado. Através de um curso, através de um amigo que possa te ajudar, mas simular como se fosse realmente aquele exame acontecendo. Então, é muito interessante esse estudo através de simulados, porque a gente realmente consegue identificar onde a gente pode melhorar para exatamente alcançar essa nota máxima no exame oral. Então, simulado, importantíssimo. Estudar os membros da banca. Por que estudar os membros da banca, Renata? Porque muitas vezes aquele professor que ali está, aquele jurista que ali está, tem publicações. E às vezes as perguntas que são feitas pelo examinador dizem respeito a esse seu material já publicado. Então, vale a pena pesquisar o examinador. Vale a pena pesquisar o examinador também. Assistir a arguições anteriores e participar de grupos de WhatsApp. Por que a gente diz isso? Assistir às arguições anteriores, se você tiver a sorte de ser sorteado para uma data de arguição em que haja datas anteriores, é interessante que você vá pelo menos um dia assistir essas arguições. Primeiro porque você sente mais ou menos o clima, né, daqueles examinadores, saber como é que eles são, como é que é o temperamento deles, se são tranquilos, se são mais exigentes. E também, inclusive, para verificar mais ou menos como estão sendo feitas as perguntas. E aí para isso também serve o grupo do WhatsApp. Não para você passar o dia todo ali, para não atrapalhar o teu estudo, a tua revisão, mas para você verificar algumas dicas da realização das provas. Então, ali normalmente um ou outro candidato expõe como foi a sua arguição. E aí você consegue, de algum modo, saber antecipadamente, pelo menos alguns aspectos relacionados à aplicação dessas provas, à aplicação desse exame oral. Então, a participação nos grupos de WhatsApp e assistir a arguições anteriores é bem interessante para que a gente possa fazer uma boa prova. E para a realização da prova, Renata, quais são as dicas que você dá para que a gente faça uma prova boa, para que no dia a gente tenha um bom desempenho? Aí são vários os pontos aqui para a gente abordar. Primeiramente, a roupa que você vai usar. A roupa que você vai usar, o modo como você se veste, diz muito sobre você. E aí esse é o momento de não chamar a atenção. Cores sóbrias, né? Camisas de manga comprida, para os homens, o ideal, terno, paletó e gravata. Para as mulheres, um taillé, uma camisa de manga comprida, um vestido de manga comprida. Não colocar cores vibrantes, que chamem mais a atenção para a roupa do que para o seu rosto.
Então, essa não é através disso que você precisa chamar atenção. Você vai chamar atenção através do seu conteúdo, através da sua forma de responder, do seu comportamento, da sua capacidade argumentativa. Então, a roupa precisa ser um ponto neutro. Então, cores sóbrias, uma roupa de trabalho, não é? Ali você também está sendo avaliado no seu comportamento. Então, roupa de trabalho, não é? O ideal é o que a gente utilize uma prova oral. Sorteio do ponto e aquela revisão final. Como a gente disse, normalmente o sorteio do ponto é feito no dia da arguição, 30 minutos antes. Então, o ideal é que você organize o seu material, como eu disse, conforme os pontos. Às vezes, essa revisão de meia hora permite a leitura de doutrina. Ótimo. Permite a leitura do teu material completo, perguntas e respostas. Excelente. Dividido por temas. Por pontos, melhor dizendo, pelos pontos da prova oral. Mas é possível que essa revisão de 30 minutos de véspera você só possa analisar lei seca. Então, o teu vademecum, você precisa organizar também conforme os pontos. Lembrando que você pode usar marcadores, pode usar post-it, grifar. Então, organiza o vademecum conforme os pontos, porque se você for na hora do sorteio, nesses 30 minutos, ficar procurando onde está cada tema, você já perdeu tempo, você já não conseguiu fazer. E aquela revisão final ali, você pensa que não, mas aquela revisão final ali, às vezes, faz com que a gente relembre exatamente aquilo que vai ser perguntado pelo examinador, pela examinadora, tá? Então, essa leitura final, ela é bem relevante. Postura, a gente já conversou. Tratamento em relação ao examinador. Vossa Excelência, né? Senhor, doutor, Vossa Excelência. Não vai chamar de você de jeito nenhum. Vossa Excelência. É o padrão, né? É o padrão dos concursos em geral. Mais uma vez, a questão da dicção. Transparecer tranquilidade. Falar devagar e falar em tom de voz médio. Nem tão alto e nem tão baixo. Tom de voz médio é o ideal. Ok? Por isso que vale a pena fazer o simulado, por isso que vale a pena fazer o treino. Usar linguagem técnica, como se estivesse escrevendo, não é? A gente, numa prova oral, a gente deve responder como se estivesse escrevendo. Como se estivesse redigindo. Então, evitar o uso da linguagem coloquial. Ok? Você vai falar como se estivesse escrevendo. Não inventa a resposta mirabolante quando não souber. Se você tiver uma ideia do tema e não conseguir construir a resposta ali completa, você pode, como eu disse, tratar de temas correlatos, mas não inventar uma resposta totalmente aleatória, inclusive porque você vai perder tempo. Às vezes, quando você não sabe de jeito nenhum a resposta, é melhor pedir ao examinador que passe para a pergunta seguinte. É melhor do que ficar inventando uma resposta que, evidentemente, estará equivocada. Evitar o silêncio. Tratar de temas correlatos que você domine, né? Dá aquela improvisada. Repito, tratando de temas correlatos. Não dá aquela viajada, porque senão não vai dar certo. Tentar inserir elementos doutrinários e entendimentos jurisprudenciais. Renata, você disse que a maior parte das questões é de lei seca. Sim, mas se é feita uma pergunta de lei seca, e eu lembro que tem uma doutrina sobre aquele tema, que teve uma decisão sobre aquele tema, você dá um incremento, você dá uma robustez à sua resposta. Então, sempre que possível, faz esse complemento, faz esse aprofundamento na tua resposta, tá? Evitar a fuga do olhar. Evitar a fuga do olhar. Muita gente, quando não sabe a resposta, olha para cima, olha para baixo, bota a mão na testa, bota a mão no queixo, bota as duas mãos ao rosto, faz o sinal, né, de oração.
demonstrar tranquilidade, demonstrar autoconfiança, olho no olho do examinador, da examinadora. Ok? Mesmo que você não saiba, você precisa treinar esse autocontrole. Em perguntas que exijam classificação ou enumeração, se você não lembrar de tudo, não tem problema você avançar, pedir para o examinador avançar para a próxima pergunta, e se você lembrar, você retoma. Esse avanço, às vezes, te rende uma nota maior, porque aí o examinador vai fazer outras perguntas, e às vezes a tua pergunta é tão excelente, a tua resposta é tão excelente para aquela pergunta posterior, que aí a pontuação daquela pergunta que foi feita anteriormente, que você não respondeu, ela pode ser reduzida, ok? Então, pedir ao examinador que pule, que passe adiante. Excelência, o senhor poderia fazer a próxima pergunta e eu, se me lembrar, se me recordar, eu retomo, ou então, enquanto eu retomo, enquanto eu me lembro, me recordo da resposta anterior, o senhor poderia avançar para a próxima pergunta enquanto eu relembro a pergunta anterior? Ele vai dizer, claro, e aí vai fazer a próxima pergunta. E aí dá tempo de você lembrar, ou dá tempo de você mostrar que sabe a pergunta posterior, fazer o examinador reduzir até a pontuação daquela pergunta que foi feita anteriormente. Não me recordo é melhor do que eu não sei. Eu não sei, excelência. Excelência, não me recordo agora. Bem melhor, tá? Então, evita o eu não sei. Você sabe. De algum modo, você sabe e não lembra. Então, não me recordo é melhor do que não sei. Pedir para que o examinador repita a pergunta. Você não conseguiu entender a pergunta que foi feita. Pede para ele repetir. Então, pedir para ele repetir a pergunta e pedir para que ele e pedir para você reformular a resposta. Muitos examinadores dão a dica de que a tua resposta não está correta. Muitos. Então, você tem que estar atento a esses sinais. E aí, em verificando que aquele examinador deu a dica, você pode reformular e corrigir aquela resposta que você deu anteriormente. Ok? Então, essas eram as nossas dicas. Essa era a conversa que a gente preparou para hoje, para a gente conversar aqui sobre essas estratégias de estudo para a prova oral. Como a gente pode se preparar para ter essa nota máxima na prova oral, que é tão relevante em concurso de cartório, porque quanto maior a tua nota, melhor será a tua classificação. E quanto melhor a sua classificação, melhor a serventia que você vai poder escolher. Então, essa preparação, ela é de extrema relevância. A gente não pode menosprezar a prova oral, por assim dizer. A gente precisa se preparar adequadamente para esse exame oral. Então, esperando que você tenha aproveitado essas nossas estratégias, essas nossas dicas, a gente finaliza aqui a nossa participação e a gente se encontra em breve numa próxima oportunidade. Um forte abraço. Tchau, tchau.